Boa tarde, galerinha que nos acompanha pela rede social, pelo Facebook, Instagram e pelo nosso canal IE.Intelectos no YouTube. Estamos aqui novamente com mais uma entrevista do nosso jornal Intel News. Esse projeto dos nossos alunos do 6º ano que estão engajados para que se torne cada vez mais absoluto. E para participar do nosso encontro de hoje, nós temos um convidado muito especial, que é o Ordênio Silva Araújo. Ele que já foi coordenador local do DETRAN e atualmente desenvolve a função de agente administrativo. E para conduzir essa entrevista, temos as nossas alunas repórteres, Raira, Maria Clara Tavares, Júlia Reis e Maria Fernanda. Ordênio, seja bem-vindo à nossa casa e meninas, é com vocês. Boa tarde, Ordênio. Sabemos que você já foi coordenador local do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, e atualmente exerce a função de agente administrativo neste mesmo órgão. Quais as atribuições da sua função para com a sociedade? Boa tarde a todos. Queria aqui agradecer o convite em nome dessa instituição de ensino, o Colégio Intelectos, cuja referência não só em Campo Maior, mas em todo o Piauí, formando alunos bastante médicos que saem dessa instituição. Só tenho a agradecer pelo convite. E respondendo aqui a pergunta da Maria Clara, a função do agente de trânsito hoje, do agente administrativo de trânsito, Maria Clara, é exercer todas as atividades relacionadas ao Código de Trânsito Brasileiro, desde uma simples panfletagem no meio da rua, uma organização do trânsito, digamos, um serviço de uma carreata, um serviço de ciclismo, todas essas atividades que envolvem o trânsito, o agente administrativo de trânsito ele está apto a fazer essas atribuições. E eu, no momento, exerço a atividade aqui na Ciretran de Campo Maior, que é a relação ao emplacamento de veículos, que é a legalização de veículos e emissão de carteiras de habilitação, ok? Boa tarde, Ordênio. Ser um agente de trânsito é uma função social muito importante. As Superintendências Municipais de Trânsito, STRANS, são órgãos responsáveis pela fiscalização de trânsito nas cidades. Qual a participação do DETRAN na preparação desses funcionários para exercerem a profissão de forma positiva diante do trânsito caótico atual? Boa tarde, Júlia. O DETRAN hoje, como bem sabe, o trânsito local ele é um trânsito municipalizado. Trânsito esse que foi municipalizado há 8 anos aqui no município. E esse trânsito municipalizado tem os agentes de trânsito que fazem essa fiscalização no município. Mas esse agente de trânsito, no momento em que ele começa a exercer essa função, ele passa por todo um cronograma, por experiências, para ele poder exercer essa mesma função. Aqui em Campo Maior existe a gerência de trânsito, que é a GETRANS, mas existem outros órgãos que fazem essa fiscalização, que é a Polícia Rodoviária Federal, que é a S-Trans em Teresina, tem a SUTRANS em Piripiri, e esses agentes, eles têm todo um vínculo com o DETRAN do Piauí, porque S-Trans, os agentes administrativos locais, são do município, um órgão que é de responsabilidade do município, mas não deixa que a gente tenha um bom relacionamento com esses agentes de trânsito para que a gente possa fazer com que o trânsito flua de uma maneira mais acessível possível, tá bom? Boa tarde, Ordênio. Como funciona a relação DETRAN e S-Trans na esfera local? A nossa relação, como eu já falei anteriormente, é muito boa, certo? A gente tem um vínculo de amizade, de serviço prestado, desde a questão de uma obstrução de uma via, da questão do período dos festejos,
quando se tem agora o 7 de setembro, existe todo um aparato em que se trabalha junto DETRAN e S-Trans local. Digamos, durante o período do ano, existem 2 a 3 situações em que a gente trabalhamos junto, DETRANS e S-Trans. O DETRAN, de uma forma que faz esse trabalho, passando a questão de material, panfletagem no período da Semana Santa, período do festejo de junho, que é um período em que se tem um número muito grande de pessoas no nosso município vindo de outras cidades para prestigiar o festejo de Santo Antônio. Existe toda uma programação de panfletagem, como é que se diz, de estar fazendo com que o condutor exerça com a sua responsabilidade de motorista, de piloto, de condutor dessas vias de trânsito. Então, a nossa parceria DETRAN, S-Trans, é uma parceria muito boa, certo? Tanto no período da Semana Santa, festejo, 7 de setembro e qualquer outra atividade, o DETRAN sempre está junto com a S-Trans nessa questão, desenvolvendo essas atividades. Boa tarde, Ordem. Alguns condutores de motocicletas reclamam devido à efetuação de multas por parte da S-Trans diante do estacionamento desses veículos de frente para as calçadas. O Código de Trânsito Brasileiro, CTB, coloca que esse estacionamento deve ser de modo perpendicular ao meio-fio, mas não especifica se deve ser de frente ou de ré. Então, por que a efetuação de multas nesse sentido, se nem o próprio código é específico? Essa pergunta é muito boa, certo? Porque lá está dizendo que é perpendicular, mas não diz se o condutor tem que entrar de frente para a calçada ou se ele tem que entrar de ré. Mas apenas por questão de lógica, se você vai tirar uma motocicleta do estacionamento, se você entrar com ela de frente para botar o pneu encostado na calçada, que é uma regra, se você estacionar correto, você tem que encostar o pneu traseiro no meio-fio. Se você estacionar ela perpendicular do lado errado, de frente para a calçada, automaticamente, quando você for tirá-la, você não tem uma visão privilegiada de quem está vindo no mesmo sentido oposto que você vai sair. E se você estacionar ela no sentido perpendicular, mas com a frente do veículo voltada para a via de rolamento, você tem uma visão mais privilegiada de quem está passando nesse sentido oposto. É uma Código de Trânsito Brasileiro, como qualquer outras, que sempre tem uma brecha, sempre tem uma falha. É igual a questão de quem trabalha com a advocacia. Sempre o advogado da defesa acha uma brecha para culpar o réu ou não culpar esse réu, certo? Sempre tem uma falha nesse código, certo? O trânsito vem, ao longo dos anos, passando por muitas mudanças, principalmente no uso de novas tecnologias para facilitar a fiscalização dos veículos. Quais tecnologias são utilizadas hoje em Campo Maior para que esse trabalho torne-se mais eficiente? O trânsito de Campo Maior hoje conta com 4 a 5 tipos de modalidades que possam fazer com que esse trânsito flua de melhor maneira possível. Há 8 anos atrás, quando o então prefeito Paulo Martins assumiu o município, que ele municipalizou esse trânsito, todo mundo dizia, só veio para mudar, só veio para tomar dinheiro do mais pobre, não sei o quê. E então, existe-se hoje em Campo Maior várias formas de sinalização, que são as sinalizações verticais, horizontais. Existem os redutores de velocidade, que hoje em Campo Maior a gente conta com 3 redutores de velocidade. Todos esses redutores de velocidade no perímetro da BR-343. Existe um de frente à Universidade Estadual do Piauí, que é o fotossensor Atlântico. Existe um outro aqui na saída de Campo Maior, quem vai de Campo Maior para Piripiri, que é um redutor de velocidade. E existe um terceiro redutor, que é aqui após o posto da Polícia Rodoviária Federal, que é no quilômetro 284. E também existem também os agentes de trânsito,
que é os agentes que a gente vê naquele carrinho verde aí que diz que só serve para multar, mas não é. O agente de trânsito é a última eficácia que ele vai fazer é multar. Sempre antes daquilo ali ele já tem lhe dito, ó, está errado, ele sempre lhe dá um conselho para que você faça o correto. E então hoje Campo Maior tem várias dessas formas para que o trânsito flua de uma maneira mais acessível possível para com tanto pedestres como condutores. Algumas avenidas, ruas de Campo Maior encontram-se emburacadas e com sinalização precária. Em sua opinião, além da reforma estrutural dessas avenidas e ruas, que outras reformas devem ser realizadas para melhorar o trânsito de Campo Maior? É verdade, a gente mora em um local bastante arenoso e que o nosso lençol freático ele é muito a flor da pele, como se diz. Quando no inverno vê que alaga muita parte, tem muitos bairros que são alagados. E por essa região nossa ser muito arenosa no período do inverno, esse nosso solo ele fica muito encharcado, certo? Quando o então prefeito Paulo Martins foi prefeito do município, assim que ele assumiu a prefeitura, só existiam 2 avenidas com asfalto em Campo Maior, que era a Avenida Santo Antônio e a Ademir Lobão. Ele fez um esforço muito grande, até porque o trânsito foi municipalizado, e como esse trânsito é municipalizado, tinha que se ter essas vias asfaltadas. Ele conseguiu asfaltar praticamente 90% das ruas do centro da cidade, toda a orla do açude, e a questão desses buracos, dessa questão estrutural, tanto o prefeito passado como o atual tem uma grande preocupação dessa questão do tapa-buraco. Mas o nosso grande problema é essa questão desse solo arenoso, que passa transporte bastante pesado em um local que não está adequado para passar aquele transporte. E por aqui passar vários transportes no mesmo local, o solo termina afundando. Mesmo em locais onde foi botado o asfalto, e em locais também que não tem esse asfalto, que só tem um calçamento. Existe-se essa dificuldade dessa tapa de buraco, mas mesmo assim eu acho que o gestor atual tem uma grande preocupação para que esse problema estrutural do município se torne sanado ou que se faça um paliativo para que não ocorra essa questão de buracos, que são as principais causas de acidente de trânsito, não só aqui em Campo Maior, mas em qualquer outra cidade. Os pedestres também são guardados pela agente de trânsito? Como funciona essa guarda? Sim, o pedestre ele é uma pessoa que ele tem que ser guardado pelo agente de trânsito. Até porque existe a faixa de pedestre. Se você vai atravessar uma via, a meninada aqui que está começando agora a ter um entendimento como é que funciona as leis de trânsito, se tem uma faixa de pedestre e você vai atravessar uma via, atravessa na faixa de pedestre porque ele é uma proteção para vocês. Eu estou bem aqui rapidinho. Ali você está cometendo uma infração gravíssima. Se você atravessar na faixa de pedestre, você está resguardado de qualquer coisa, certo? E outra, em algumas cidades onde a gente tem uma população bem maior, com 300 mil habitantes, meio bilhão de habitantes, existem guardas de trânsito só para fazer a travessia desses pedestres, mesmo na faixa de pedestre, porque por existir um fluxo tão grande de pedestres, existe esse auxílio desse agente de trânsito para fazer a travessia desses pedestres, para fazer a guarda dessas pessoas que hoje são tão penalizadas com os condutores de veículo. Um dos principais motivos de acidente no trânsito é o estresse. Como o agente de trânsito lida com as questões emocionais no dia a dia? Chegou o ponto que você sai de manhã para trabalhar, você sai estressado, você sai brigado com a esposa, você sai zangado com o filho que não quer vestir a roupa para ir para o colégio, que amanheceu doendo a cabeça, que não sei o quê. Aí o pai sai estressado para ir para o colégio. Tudo isso são motivos para que ocasione esse estresse do dia a dia, no trânsito,
não só local, mas em todo o Brasil. Para você ver, no Brasil, hoje, anualmente, morrem 40 mil pessoas de acidente de trânsito, seja ele qualquer que seja o acidente. No mundo hoje, em todo o mundo, morrem cerca de 1.300.000 pessoas em acidentes de trânsito. Para você ver que são dados alarmantes. No Brasil, morrer 40 mil pessoas, quase a população de nossa cidade, é como se deixasse de existir 40 mil pessoas dos 45 mil habitantes que existem em nossa cidade. Para vocês terem uma noção da real situação do trânsito brasileiro quanto a mortes. E no mundo chega a 1.300.000 pessoas mortas por ano mundialmente. É algo exorbitante. O trânsito hoje é a 8ª causa de morte no mundo, certo? Ficando perdendo apenas para o AVC, que está em primeiro lugar, certo? Com quase 12 milhões de pessoas mortas por ano, e doenças respiratórias, que fica em segundo lugar, com quase 3 milhões de pessoas mortas por ano. A idade permitida para dirigir veículos automotores é de 18 anos e mediante uso de habilitação e capacetes, no caso das motocicletas. Entretanto, vemos bastante adolescentes dirigindo por aí sem capacetes, sem habilitação e em alta velocidade nas vias públicas da cidade. Por que é tão difícil controlar essa situação e o que deve ser feito para que isso deixe de acontecer? O que a gente mais vê hoje é os pais. O principal problema dessa situação dos filhos estarem pilotando veículos, pessoas de menores, é os pais. Porque a partir do momento que o pai cede o veículo, aposta um veículo para um de menor estar pilotando, ele está sendo culpado de qualquer coisa que venha acontecer com essa criança que não é a pessoa adulta. Às vezes o pai dá uma motocicleta para o filho ir para o colégio e ele ainda leva um filho menor de 6, 7 anos para o colégio, que é o que mais acontece, certo? Em países desenvolvidos, em países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Noruega, a CNH é uma matéria curricular. O aluno, quando ele começa a estudar no primeiro ano, no pré, ele já começa a ver noções básicas de trânsito. Quando ele termina o ensino médio, automaticamente ele recebe a carteira de habilitação junto com seu diploma do segundo grau do ensino médio. Ele não precisa frequentar a autoescola, é uma coisa automaticamente. Então, assim, hoje, o que é que se pode fazer para diminuir ou acabar essa questão dos de menores pilotando o veículo em alta velocidade? Toda a responsabilidade dessa situação tem que ser dada aos pais que fazem com que isso aconteça. O papel do agente de trânsito é fiscalizar o trânsito nas ruas e avenidas da cidade. É comum nos depararmos, principalmente aqui na frente da escola, com funcionários da S-Trans aplicando multas por estacionamento indevido dos veículos. Mas já presenciamos inúmeras situações em que o próprio carro da S-Trans é estacionado na contramão quando os agentes estão exercendo essa fiscalização. Essa ação não é contraditória por parte desse departamento diante de suas abordagens de trânsito? Sim, a regra é para todos, independentemente se ele é agente de trânsito ou não, ele tem que cumprir a regra da forma que ele quer que o condutor esteja correto, ele também tem que fazer a coisa certa. Infelizmente, tem alguns agentes de trânsito que abusam do poder, é chamado isso aí abuso de poder. Às vezes o agente de trânsito está vindo, estaciona na contramão, estaciona numa vaga de idoso, estaciona errado, ou aplica uma multa indevida. Isso chama-se abuso de poder, certo? Então é muito complicado. Se o trânsito é para mim pessoa física, do mesma forma que o Código de Trânsito Brasileiro diz que é para mim, diz também que é para o agente, que é a pessoa que está habilitado a fazer esse tipo de abordagem, para fazer esse tipo de notificação, esse tipo de infração. Então, é uma questão de lógica e senso. Se o agente de trânsito sabe que está errado, ele deveria não fazer.
mas ali chama-se abuso de poder, porque ele sabe que ninguém vai multar ele. Uma medida publicada em lei no dia 11 de julho instituiu o programa Fique Legal de Moto, que disponibiliza as facilidades para que proprietários de motos regulamentem a licença de veículos atrasados. Mas poucas pessoas sabem dessas facilidades presentes no programa. Muitos nem sabem da existência dele. Que esclarecimentos você poderia estar dando à população com relação a esse programa? Esse programa Fique Legal de Moto é um programa muito bom que o governo criou através da Assembleia Legislativa e o governador Wellington Dias assinou essa lei. É um programa para pessoas que têm veículo, mas assim, ele distinguiu esse programa só para pessoas habilitadas. O proprietário do veículo tem que estar habilitado para poder entrar nesse programa Fique Legal de Moto. Esse programa ele anistia taxas de 2018 para trás. As taxas de 2019 pagamento integral, elas não entram nesse desconto. As taxas do Detran, elas são algo em torno de R$ 94,00, elas baixam para R$ 20,00. E as taxas de IPVA, que chega algo em torno até de R$ 150,00, com esse desconto elas ficam a R$ 30,00 cada taxa dessa. E assim, o governo ele tenta de toda forma fazer com que esse condutor fique legal, ele ande com seu veículo legalizado, que o condutor ande legalizado. Então, todo ano o governo cria uma forma de estar ajudando esses condutores de veículo a legalizar seus veículos mediante esses débitos que o proprietário deixa de arcar com essas consequências, que ele sabe que ao comprar um veículo, todo ano ele tem essas despesas anuais com esses débitos. Mas não, eu vou deixar atrasar porque o governo vai criar uma lei e eu vou botar em dias. E aí o governo termina criando essas leis, de todo ano ele fazia um programa Moto Legal, uma anistia, essa isenção de débitos que o governo praticamente todo ano dá aos usuários de veículos aqui do nosso estado do Piauí. Eu gostaria de saber se alguém tem uma pergunta na plateia. Alguém? Fica à vontade. Eu tenho uma. Você concorda que as escolas precisam estar falando sobre as leis de trânsito, já que os nossos alunos farão uso, né, desse trânsito e muitos já fazem uso desse trânsito? E como o Detran poderia estar fazendo parceria com essas escolas para que elas possam estar repassando esse conteúdo? Deixa eu te dizer, desde 2007 que a gente está trabalhando aqui à frente da Ciretran, do Detran aqui, e quando a gente começou a trabalhar lá, nós fizemos reuniões em quase todas as escolas do município referente a esse tipo de ação que você citou. A educação do trânsito hoje ela é muito importante, começando da escola, porque aqui é onde está o futuro do Brasil, o futuro da nossa Campo Maior. E assim, é muito importante que a escola, como intelectos, foi até onde a gente estava para a gente vir dar esse esclarecimento que a gente está dando hoje. E disponibilizar, não só aqui para o intelectos, como a gente está sendo visto agora pelas redes sociais, qualquer escola que quiser essa palestra, que quiser fazer essas perguntas, a Ciretran de Campo Maior vai estar disponível para fazer um pouco do uso do Código de Trânsito Brasileiro, repassar para vocês um pouco do conhecimento do Código de Trânsito Brasileiro, tá bom? Isso aí não existe. O veículo ele é feito com duas rodas para rodar com as duas rodas no chão. Essa questão de manobras só é permitido para pessoas capacitadas a fazer esse tipo de manobras e em área fechada. Digamos,
Pessoa qualquer não pode pegar um veículo e sair levantando, empinando um veículo numa via pública, que ele está apto a peitar em alguém, a ocasionar um acidente. Então, esse tipo de manobras só são permitidas em locais fechados por profissionais capacitados para fazer esse tipo de manobra. Bom? Sim, ela pode sofrer multa, sim. No caso, você está falando do agente de trânsito, né? Digamos, se o agente de trânsito, aqui em Campanhol, porque a gente só tem uma viatura que faz a fiscalização, mas em uma cidade maior, que se tem 2, 3 ou 10 viaturas, e que se um agente de trânsito cometeu infração, ele pode sim, um outro agente de trânsito vir e notificá-lo, fazer uma multa, penalizar o agente de trânsito, mesmo ele sendo agente de trânsito. É por isso que ele pode ser notificado, porque ele está fazendo um abuso do poder, porque ele não pode. Hoje em Campo Maior, o policial ele pode fazer. Por quê? Porque foi feito um convênio Polícia Militar e Detran do Piauí, que ele está apto a fazer essa multa, mas o policial em si, só o policial, ele não tem poder de multar, ele só tem poder de multar porque existe esse convênio, porque os agentes de trânsito do nosso município só são 5, certo? E então 5 agentes de trânsito não tem como fazer a fiscalização da nossa Campo Maior. E aí foi feito um convênio, foram botados mais, se eu não estiver enganado, foram 10 ou foi 12 policiais militares para ajudar a fazer essa fiscalização de trânsito. Por isso que às vezes vocês verem o carro da Força Tática fazendo essas multas, notificando, porque aqueles policiais estão dentro do convênio para fazer essa fiscalização de trânsito. Você falou que tem 5, né, agentes de trânsito. Eles foram selecionados via concurso ou foi apenas contratação? Como é que funciona? Não, esses 5 que a gente tem da S-Trans foram através de concurso. Na realidade, foram 10. Os outros 5, um está doente, os outros 4 passaram em outro concurso. Como a remuneração era melhor, eles optaram em sair, por isso que hoje a gente só tem 5 agentes. Vai ter previsão para ter concurso? Eu estive conversando com o prefeito, ele disse que agora até o início de 2020 vai sair um novo, ver se a gente faz um novo concurso para ver se a gente aumenta essa questão, não só agente de trânsito, mas em todas as áreas do município. Mais alguém quer fazer alguma pergunta relacionada ao trânsito? Peter. O dinheiro das multas. É muito boa pergunta. O dinheiro dessas multas, ela é fatiada de uma forma que vai uma parte para o município, vai uma parte para o estado, vai uma parte para o DENIT, certo? Então, todos tinham uma multa de R$80, vai 30% para o DENIT, vai 30% para o município, vai 30% para o DETRAN. Então, para fazer estrutura, melhorias no município, como asfalto, calçamento, placas, semáforos, para tudo isso aí, essas multas, esse recolhimento de multas são para esses fins. E os 10% que sobra vai para onde? É muito boa pergunta. Eu disse assim 30%, mas é 33,3 mais 33,3 que chega a um percentual de 99, esse restinho que sobra vai para pagar os funcionários, alguém. Se uma pessoa tem um veículo e vende ele, mas não passa o veículo no nome da pessoa e vendeu, quando uma multa chega para essa pessoa, vai para a carteira da pessoa ou da pessoa que comprou? Sim, vai para a carteira da pessoa ainda, porque assim, no momento que você vende o veículo, hoje o DETRAN já existe um DUT eletrônico.
Que no momento que você vai para o cartório com o recibo de compra e venda do veículo, automaticamente o cartório já informa a venda desse veículo. Digamos, você é a proprietária, vendeu aqui para o coleguinha, automaticamente a responsabilidade já passa aqui para o seu coleguinha. Antes não era assim, mas agora existe esse DUT eletrônico, porque automaticamente o cartório já informa o Detran dentro de 30 dias. Se o colega não for no Detran fazer essa transferência, automaticamente o documento é bloqueado. Como o meu amigo Peter falou sobre o dinheiro que ele dá de multa, aí você falou que vai para o governo, vai dar sinais, tem sinais que não é agendado, não. Infelizmente, a gente tem uma demanda muito grande e, às vezes, esse dinheiro não chega a dar, ou se dá, não é bem distribuído aonde está faltando, certo? Infelizmente, nós moramos num país de terceiro mundo ainda. Né? Gostaríamos de agradecer ao Ordênio, né, pela disponibilidade, por ter aceitado o convite aqui em participar do nosso jornal, por esclarecer não somente as nossas dúvidas, mas as dúvidas também da população que vai nos assistir aí no nosso canal no YouTube. As nossas alunas repórteres, né, a Maria Clara, a Júlia, Maria Fernanda e a Raina, a nossa equipe técnica, né, que sempre está aqui com a gente firme e forte para a execução desse trabalho, nossa coordenadora Maria de Jesus Furtado, né? E a turminha do 6º ano que aí está empenhada para o sucesso do nosso trabalho. E desde já gostaríamos de convidar todos a nos acompanhar no nosso próximo encontro, que será dia 24 de setembro. Venha crescer e aprender com a gente. Intelectos, é aqui onde seu futuro começa. Porque a boa semente só prospera e solo fértil. Tchau e até a próxima.